Salve galera, hoje a gente está aqui para falar sobre a terceira parte do nosso vídeo de retrospectiva, a Era Filipão, o retorno do Filipão ao Grêmio e o que aconteceu. Vem comigo, vamos falar um pouquinho. Segue o canal, apoie o Entre Linhas para a gente poder estar sempre trazendo conteúdo para vocês, para a gente poder refletir mais do que trazer informação. Chegou o Filipão. Depois da saída do Thiago Nunes, a direção se reuniu e tentou buscar um perfil diferente de treinador, né? Porque depois da saída do Renato, que era um ídolo, acabou vindo o Thiago Nunes, que tinha um perfil completamente diferente, era um treinador mais tático. O Thiago Nunes veio, fez um bom início de trabalho, caiu, não deu certo, a direção voltou para um modelo anterior, que é um modelo de um cara com personalidade forte e bom de vestiário, que era o Filipão. E sendo que o Filipão talvez não fosse lá uma unanimidade, mas acabou vindo, se apostava muito no trabalho dele por ter um pulso maior. Muita gente dizia que o Thiago Nunes caiu por falta de pulso na hora de comandar o vestiário. O próprio Thiago Nunes tinha muita dificuldade de comando do grupo, a gente imaginava e a gente percebia, especialmente quando a gente viu aquela briga, famosa briga do Matheus Henrique, que mandou praticamente o Thiago Nunes para... No momento em que o Filipão chegou, já imediatamente se afastou alguns jogadores ali que já não, a torcida não queria mais nem saber, nem enxergar colorido, muito menos em preto e branco, os Everton sem bolinha, Paulo Miranda e não sei quem mais, aquela galera toda lá. Uma galera ficou lá escanteada durante um tempo, a primeira medida que foi feita foi escantear aquela galera, porque achavam que talvez fossem fazer mal para o vestiário. O Filipão chegou, tomou conta do vestiário e tentou conduzir o time do Grêmio para uma recuperação no Campeonato Brasileiro. O Filipão, que tinha aquela fama de paizão, pulso forte, família escolar e tudo mais, se tinha esperança de que ele fosse pegar aquele grupo e transformar de novo num grupo vencedor. Pela forma com que ele trabalha, se buscou isso. Só que o Filipão teve um pouco de dificuldade, especialmente no início. Apesar de que foi o Filipão quem recebeu os principais reforços da temporada. A gente vai lembrar que Vila Sante, o Borja e também o Campaz vieram na mão do Filipão. O Grêmio parou naquele momento, que viu que estava precisando recuperar a força do grupo de jogadores, o Grêmio partiu para contratar. O próprio Filipão ajudou a trazer o Borja, o Vila Sante foi um jogador que foi buscado provavelmente dentro do clube, dentro do CDD, com aprovação do treinador. O Grêmio foi lá, buscou o jogador, e o Campaz, que veio com o status de joia colombiana, a ponto de descer aqui como a contratação mais cara da história do Grêmio. Depois, com a chegada dos reforços do Vila Sante, do Borja e do Campaz, o time do Grêmio conseguiu dar uma recuperada. O Grêmio começou a apresentar um melhor futebol. Apesar do Campaz, quando ter chegado, ter feito aquele primeiro jogo, aquela derrota para o Flamengo, que foi vexatória, mais uma vez uma derrota vexatória para o Flamengo, ele foi sacado do time, e aí se inventou aquela história absurda de que ele precisava de um tempo de recuperação, um tempo de adaptação, quer dizer. E aí disseram que faltava português para ele, disseram que ele era muito menino, disseram que não, disseram um monte de barbaridade. O Grêmio estava com muita dificuldade naquela posição porque o Jean-Pierre, seu Jean-Pierre, não apresentava futebol. E o Grêmio buscou compor a equipe com um meio armador, não conseguiu. A solução foi o quê? 3 volantes. O time do Filipão começou a jogar com 3 volantes. E aí houve uma mudança na filosofia de jogo do Grêmio. O Grêmio passou a jogar pela famosa uma bola, fazendo um jogo de segurança, tentando sair no contra-ataque. Por um momento deu certo ali, aqueles jogos ali com 3 volantes, eventualmente até entrava um Jean-Pierre lá, mas acabava não funcionando. O que acabou funcionando melhor foi, de fato, os 3 volantes. Sendo que esse melhor não era nem satisfatório, porque o Grêmio, ao mesmo tempo que conseguiu emendar uma sequência de bons resultados, em seguidinha despencou de novo. Isso porque o Grêmio foi enfrentar na Sul-Americana a LDU. E a LDU deu uma trabalheira para nós. Apesar da gente ter ganho o primeiro jogo lá e voltamos em vantagem para cá, nós perdemos de 2-1. De novo, a gente já tinha saído da Copa Libertadores um 2-1 em casa. De novo a gente saiu agora da Sul-Americana numa derrota por 2-1. E a partir dali a maionese do Filipão desandou de tal forma que, olha, poucas vezes se viu o Filipão com resultados tão ruins em qualquer outro time de futebol, não só no Grêmio. Depois daquela derrota, o Grêmio focou um pouquinho no campeonato, na Copa do Brasil, que o Grêmio ainda estava vivo, né? Estava começando a jogar a Copa do Brasil. O Grêmio apostou muito na Copa do Brasil, mas também de olho no Campeonato Brasileiro, que apesar de ter dificuldade de ganhar jogos, conseguiu somar alguns pontos, mais pontos do que o pouquíssimo de pontuação que o Thiago Nunes conseguiu somar lá no começo. O Grêmio foi somando pontos.
foram 21 pontos conquistados pelo Filipão ao longo da sua passagem. E o Grêmio foi somando pontos, foi tentando recuperar terreno, não o suficiente para sair da zona do rebaixamento. Desde o começo do campeonato o Grêmio estava no Z4. E aí foi levando, jogou a Copa do Brasil e também caiu na Copa do Brasil. E adivinha para quem que a gente caiu na Copa do Brasil? Flamengo. De novo. 4-0 na Arena, 2-0 no Maracanã. Tudo que se imaginava que o Grêmio poderia fazer frente, tudo que se imaginava que o Grêmio poderia recuperar de prestígio, de autoestima, jogando essas competições em 2021, o Grêmio foi afundando cada vez mais. Trocava treinador e não conseguia vencer as suas próprias dificuldades. Não conseguia fazer time, não conseguia enfrentar times de maior qualidade. O Flamengo, que o Grêmio já tinha vencido até o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não conseguiu fazer frente na Copa do Brasil. Tomou 2 surras, uma em Porto Alegre, mais uma goleada, e outra no Rio de Janeiro. O Grêmio deu adeus à Copa do Brasil, e aí o trabalho do Filipão desandou de vez. Uma nova goleada para o Flamengo acendeu completamente o alerta de incêndio no time do Grêmio, no clube como um todo. A pressão já era grande, as derrotas eram contundentes, o Grêmio não conseguia jogar bem, e tomando mais uma goleada para o Flamengo, a torcida não aguentava mais. Em seguida aí o Grêmio veio jogar contra o Corinthians aqui na Arena, né, em Porto Alegre. E aquele jogo contra o Corinthians foi muito melancólico, pelo seguinte, porque foi o jogo da despedida do Maicon. Né? Vocês vão lembrar que foi naquele jogo que o Maicon saiu esbravejando contra a arbitragem e acabou sendo expulso. A partir daquele momento, o Maicon, que já vinha sendo patrulhado nas redes sociais, tinha muita gente pedindo que ele saísse, ele acabou se entregando, entregou os pontos, pulou da barca, famosa pulada da barca. O Maicon achou melhor que deveria se aposentar, ou mudar de ares, né? Acabou mudando de ares e saiu do Grêmio, né? Acabou entrando num acordo com a direção e o Maicon pediu o boné e foi embora do Grêmio. A partir dali, o Grêmio desandou geral. A dificuldade do Grêmio de fazer o time jogar ficava cada vez pior. E ficava mais latente, mais claro ainda toda a dificuldade que o time do Grêmio tinha, que o Filipão tinha, a direção tinha, de manter o controle sobre aquele vestiário. Com toda essa inconstância, essa dificuldade do Grêmio de conseguir vitórias e conseguir jogar, veio então uma nova política, né? Uma nova política no sentido de formação de time. Durante muito tempo em que se apostava muito na gurizada da base, ao longo do período do Thiago Nunes especialmente, e no início do período do Filipão, o time do Grêmio ainda estava apostando na base. Só que, a partir de um determinado momento, se chegou a uma conclusão, e eu não sei quem foi o gênio que chegou nessa conclusão, de que a gurizada da base não estava dando conta do recado. Porque era um que chorava na hora de uma eliminação, era outro que se jogava no chão na hora de tomar um cartão, era outro que chutava o adversário, era uma confusão. Alguém chegou à belíssima conclusão de que os guris não estavam prontos psicologicamente para enfrentar as dificuldades de jogar com a camisa do Grêmio. E aí a gurizada foi sendo colocada na geladeira 1-1. Toda a gurizada foi sendo colocada na geladeira e o time voltou a ser um time de cascudos. À exceção do Wanderson, que era o único que aparecia e inclusive acabou sendo titular do time do Grêmio do Filipão, alternando com o Rafinha, mas era mais o Wanderson que costumava jogar. Com essas pequenas alterações, o time do Grêmio deu uma respirada e começou a somar alguns pontos. Só que vieram alguns resultados alguns jogos que deveriam ser muito importantes contra times que seriam adversários diretos para sair do Z4, e o Grêmio não conseguiu ganhar. O jogo contra o Sport na Arena, o jogo contra o Cuiabá, também na Arena. O Grêmio perdeu para o Sport na Arena e o Grêmio empatou com o Cuiabá. Foram 5 pontos muito importantes, 5 pontos que fariam a diferença para o Grêmio se livrar desse rebaixamento. Se o Grêmio tivesse ganho um desses jogos, ou contra o Sport ou contra o Cuiabá, o Grêmio não teria caído para a segunda divisão, apesar de toda a dificuldade. Então, esses jogos foram, e provavelmente os resultados mais lamentados por toda a torcida do Grêmio, de não ter ganho, foram esses jogos. Sport e Cuiabá. 2 jogos em casa, em que o time estava reforçado, em que o time não estava atrapalhado pelo Covid, o Grêmio não conseguiu ganhar, o Grêmio não conseguiu fazer frente, o Grêmio não fez time e o Grêmio afundou cada vez mais no Z4, até que o Filipão não aguentou a pressão pela falta de resultados e assim como os antecessores, deu tchau e o Grêmio trocou de técnico pela 4ª vez no campeonato.
Mas não só o Filipão, a gente tem que lembrar que naquela ocasião, em função de tudo que vinha dando errado, e a pressão também era forte nos bastidores contra a direção, o Hermann pediu o boné. O Hermann foi embora, foi uma festa da torcida, porque ninguém aguentava o Hermann. O Hermann ia para as entrevistas, não dizia nada, chamava todo mundo de torcedor comum, era só ele que era o cara, e não sabia nada, não respondia nada, era uma loucura. Então o Grêmio se livrou do Hermann, quer dizer, o Hermann fez o favor de sair do Grêmio e trazer um pouco mais de paz para o coração do gremista, que não aguentava mais o Hermann como vice de futebol. E aí a gente termina a nossa terceira parte da nossa retrospectiva. O fim da era Filipão, melancolicamente, o Grêmio não saía de jeito nenhum daquele Z4. Especialmente depois daquelas derrotas, aquelas perdas de pontos importantes nos jogos-chave contra o Sport e contra o Cuiabá, que deveriam e poderiam fazer grande diferença. E aí a gente vai para o capítulo final da nossa retrospectiva. A queda melancólica, a vinda do Mancini e talvez uma última esperança de nos tirar daquela luta do rebaixamento, que não foi bem sucedida, infelizmente, a gente já sabe o final. Vamos falar sobre isso no próximo episódio.